Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Direitos Humanos em Voz Alta. E esse é um episódio muito especial porque é o nosso episódio de abertura, no qual nós vamos falar com o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB daqui de São José. Então, a gente está muito feliz com esse projeto no nosso podcast, que tem o objetivo de levar essa informação, de levar conteúdo de relevância para você, morador aqui de São José dos Campos. Então, queria já chamar aqui para a nossa conversa o Dr. Guilherme. Queria que você se apresentasse e queria agradecer também a sua presença nesse nosso bate-papo de hoje. Obrigado pelo convite, Camilo, por embarcar nesse projeto com a gente. É uma alegria enorme estar aqui. Eu sou o Guilherme Batista, estou presidente da Comissão de Direitos Humanos de São José dos Campos. Gestão passada eu era vice-presidente e assumi esse encargo com muita alegria de tentar pavimentar aí esse discurso tão nobre da defesa dos direitos humanos. E é um discurso cansativo, retórico e que tende muitas vezes a ser esquecido. E a nossa batalha é sempre essa: retomar o tema, colocar ele em ótica, porque é um tema milenar, né? Chega a ser antropológico a questão dos direitos humanos. E vamos trocar essa ideia aqui para ver se a gente consegue trazer para a massa aí uma ajuda da OAB, um apoio, um amparo dessa instituição nossa tão querida, tão importante para a nação. Legal. Queria começar te perguntando, doutor Guilherme, qual que é a importância, né, de a gente ter essa comissão de direitos humanos, que está aqui na OAB de São José dos Campos, e qual que é a finalidade dela, né? Para que ela existe, né? Por que a população pode esperar em relação a essa comissão? A Comissão de Direitos Humanos ela tem uma singularidade, uma particularidade, que não há Casa do Advogado e da Cidadania, não há subseção instalada da OAB São Paulo sem Comissão de Direitos Humanos. Porque é um tema conexo com a democracia, conexo com todo o arcabouço jurídico, todas as leis, todas as normas, todos os costumes vão esbarrar em direitos humanos, pois somos todos humanos, né? Então, basta ser humano para ter direito humano, e isso tem que ser muito potencializado. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos de São José tem uma função institucional, como todas, voluntária, um trabalho 100% voluntário entre membros advogados e colaboradores multidisciplinares, como o caso do Camilo, do pessoal da equipe aí. E a gente está sempre, talvez, tratando de temas polêmicos, ásperos na cidadania, na população, né, de ocupação urbana, temas de violência policial, presídios, estrutura de abrigo municipal, Fundação Casa. Então, o Direitos Humanos ele é um guarda-chuva que abarca demais direitos. Legal. Né? E legal. A gente está sempre trabalhando para que essa chama dos direitos humanos nunca apague. Legal. Muito bem. E aqui na cidade de São José dos Campos, na sua visão, quais são as áreas ou territórios onde a gente tem mais desafiador de se trabalhar ou de se chegar com os direitos humanos, e quais são essas oportunidades que, na sua visão, da Comissão dos Direitos Humanos, onde nós temos mais oportunidade de atuação aqui na cidade? É muito curioso que São José é uma cidade muito rica. Acho que é a terceira ou quarta mais rica do estado. Então, onde vai ter acúmulo de riquezas, vamos ter fragilidade humana. Isso não é uma questão política, não é uma questão de filosofia, é uma questão econômica. O acúmulo vai trazer a desigualdade. E nessa desigualdade, os direitos humanos começam a ser fragilizados. Dignidade humana, moradia, lazer, educação, saúde. Então, a gente está sempre caminhando nesse trilho de trazer dignidade humana para os menos favorecidos, para aqueles que estão mais frágeis na conjuntura social. E talvez um exemplo, eu queria que você citasse um pouquinho, em relação ao contexto do banhado. Acho que aqui em São José dos Campos, acho que é um ponto relevante para a gente falar, até porque eu, enquanto
cidadão, morador de São José dos Campos, já via passando no jornal, né? E aí quando você vê uma matéria no jornal, talvez a gente tenha contato com um dos lados, né? Ou a gente acaba tendo acesso a uma parte superficial do contexto. Sim. Então acho que o ponto aqui que seria importante de você poder contar um pouquinho para a gente é como que uma comissão de direitos humanos pode ou deveria atuar num contexto dessa situação do qual nós temos aqui em São José dos Campos, que é o banhado, que é uma região vulnerável da cidade. Sim, a gente fala em direitos humanos como ocupação do solo, né? Aqui tivemos o exemplo prático do banhado, mais recente, só que não temos só o banhado, tem várias comunidades e áreas pendentes de regularização fundiária urbana. E assim, o caso do banhado foi emblemático por conta de uma decisão judicial que estava sendo atacada. Então a gente conseguiu participar, jamais tomando lado, jamais tomando mérito. O poder judiciário que vai julgar é o poder judiciário. A OAB ela não tem esse viés de... Tanto que a gente não tem procuração de moradores do banhado, existe a associação deles, e as defesas são feitas por lá. Existe o poder público também, existem sentenças judiciais, isso foi parar no STF na época, até por conta de uma decisão que saiu no interregno aí do fim de ano, né? Que a gente estava sem... E aí apareceu uma decisão, vamos desocupar, e aí movimentação de caminhão, trator, prefeitura. A gente acabou atuando bastante nisso, numa maneira sempre de observação institucional. Para quê? Para que direitos humanos sejam resguardados. Se tem uma decisão judicial falando desaproprie, né? Mas que essa desapropriação aconteça de forma humanizada. E lá sequer tinha essa decisão, né? Na época foi um recadastramento e assim a OAB enfrentou alguns obstáculos, mas conseguimos aí ter a nossa pavimentação, né? Fixamos aí a bandeira dos direitos humanos. Com o passar do tempo veio uma sentença judicial riquíssima, onde se manteve o direito de moradia no banhado, né? Para algumas famílias específicas que já são anteriores, e a gente não... Quem cuida do banhado é o defensor público, e a gente tem esse terreno muito bem definido na Comissão de Direitos Humanos. Defensoria Pública cuida, né, da defesa dos interesses públicos. Nós somos observadores, assim como fomos na Marcha da Maconha, assim como fomos chamados para eventos do Conselho Tutelar, para a questão de diversidade sexual na cidade. Então a gente está aqui para opinar, né, para aconselhar. Não estamos tirando nada da nossa cabeça, tudo é calçado na lei. Por quê? Porque a chama, às vezes, do direito humano começa a apagar. As pessoas se esquecem do humanismo na causa. Né, tivemos relatos recentes aí de jato d'água em morador de rua. Num passado muito recente, botaram fogo em índio. Então, isso é onde o ser humano se descola do raciocínio lógico, da racionalidade, e é aquilo que nos aproximaria dos animais. Os animais, eles anulam aqueles que... E nós não podemos, somos humanos, racionais, né? Então, a gente está sempre batalhando para esse equilíbrio da balança. Legal, que legal. E aí um ponto importante, né, para que as pessoas que estão assistindo a gente agora aqui pela primeira vez, e eu também defendo uma bandeira da qual eu atuo, né, que é na educação, especialmente na educação de jovens, né? Então, assim, tem muitos jovens acompanhando a gente, tem muitos jovens na cidade que querem também, de alguma forma, apoiar e se empoderar, né? E a gente nota que é muito comum, a gente acompanha por aí nos noticiários e no dia a dia, essa população, especialmente os jovens, também sofrendo algum tipo de... tendo algum tipo de problema em relação aos seus direitos, né? Então, como que essa Comissão dos Direitos Humanos também pode apoiar ou receber essa população mais jovem, para que, inclusive, eles nos ajudem, né? Façam parte, né, dessa comissão, mas também para que eles adquiram repertório, porque acho que um outro cenário que a gente observa é que, às vezes, esse jovem pode sofrer algum tipo de afronta lá fora, e se ele não tiver munido de informação, ele pode talvez sofrer mais. Se ele tiver a informação, ele pode se proteger ou pode buscar apoio, né, no lugar correto. Como que você vê essa questão?
é um escudo. O escudo mais eficaz que nós temos é a lei. E a nossa melhor arma é o cérebro. Então a gente, né, fazendo uma analogia aí com balística, se você tiver um cérebro oxigenado com um escudo bom da lei, você tem a melhor arma para enfrentar o mundo. O mundo é cruel, o mundo não é romântico e as fragilidades humanas tendem a acontecer diariamente, de minuto a minuto. Eu estou fragilizado como humano aqui. A qualquer momento pode vir um maluco e entrar e me dar um tiro. O que eu mantenho? As condutas sociais, as leis. O que te faz ser mais humano? Seguir as normas. E é muito engraçado a gente parar para pensar aqui no contexto da advocacia. Você olhar a placa que está escrita ali na porta da casa do advogado, aqui na rua João Fonseca, é Casa do Advogado e da Cidadania. Então a gente tem uma função riquíssima. É esse conselho de classe da Ordem dos Advogados do Brasil, ele está aqui depois de muitas lutas sociais. Então, e essa cidadania ela tem que encontrar guarida aqui. Não significa, e a gente sempre tem que tomar cautela, de que vem aqui que eu assino uma procuração que eu vou resolver seu problema. Não. Isso você faz guardadas as proporções da Defensoria Pública. O defensor público ele é um funcionário público concursado. O nosso ministério aqui é privado. O nosso ministério não é público. O nosso ministério é privado e a gente consegue trabalhar institucionalmente em causas de relevância. Então, é interessantíssimo esse tema dos jovens. Os jovens, eles precisam, tanto que o nosso presidente hoje, historicamente, é o presidente mais jovem da história da OAB de São José dos Campos. Legal. O Dr. Felipe Alciprete. E isso tudo vai fazendo, não que os decanos sejam menos valorizados, mas não, é porque o jovem ele chega com um hormônio. Ele tem vontade, com energia. E, assim, temos aqui a casa sempre de porta aberta para a juventude. A comissão, ela é de advogados membros e de colaboradores multidisciplinares, estudantes de qualquer área. E é engraçado que o tema dos direitos humanos ele é tão lato sensu, que a gente fala, um sentido tão amplo, que ele vai ajudar jovens que estão na área de exatas. Sim. A trabalhar um tema num contrato, na sua carreira. Então, a gente sempre tem que trazer o jovem para ver que o tema dos direitos humanos ele vai em paralelo a todos os demais temas. Legal. Porque somos todos humanos. E é isso que vai te fazer ter uma reflexão, ter um momento de às vezes, numa agonia da vida, você fala, peraí, já sofreram isso, já foi vencido, já tem uma lei, vamos usar esse escudo da lei? Sim. Queria pegar um gancho nessa sua fala, trazer um fato que chegou até mim, mas que acho que exemplifica muito desse contexto, né? Chegou até mim que eu acho que é uma realidade de várias outras cidades do nosso país, de que, por exemplo, jovens que são da comunidade LGBT+, especialmente pessoas trans, quando estão em sala de aula, em alguma escola aqui da cidade, têm tido algumas dificuldades com alguns professores, no qual os professores não aceitam chamá-los pelo nome social, por exemplo. Alguns por um viés político, outros por viés de religião, enfim, né? E aí, o ponto é, se esses jovens que estão sofrendo com essa situação vêm até nós e se munem de informação e descobrem e entendem que eles têm sim esse direito, né? Como que isso pode ajudá-los a voltar para essa realidade deles e se posicionar de maneira diferente, né? E não só sofrer passivamente, porque muitas vezes eles não têm essa informação e o professor, querendo ou não, está ali naquele momento numa posição de destaque, digamos assim, que inclusive deveria respeitar, mas a gente sabe que nem todos respeitam, né? Então, como que esse nosso trabalho que está sendo feito agora através desse podcast também, que é uma forma que a gente encontrou de levar uma informação de maneira mais leve e de fácil compreensão para todos, como que essa situação específica que eu estou trazendo poderia ser diferente lá fora através de mais informação e de essa pessoa vir até aqui a nossa Comissão de Direitos Humanos para se abastecer? Passa pela pedagogia, passa pela dialética, né? Pelo estudo, é oxigenar o cérebro. Esse professor ele não fez isso porque ele é mau na essência. Ele fez isso porque ele ignora normas.
Ignorar normas não nos desobriga a cumpri-las. Isso é nítido na lei. Não é porque você desconhece a norma que você pode não cumpri-la. Isso não te exime de cumprir. Então, eles têm que seguir a norma. Ah, vou chamar pelo pronome, é lei, já está configurado, isso já foi normatizado, passou pela Assembleia, passou pelas câmaras de deputados, pelo Senado, foi votado pelo presidente. Então, assim, esse embate social e esse jovem que sofre uma dor tremenda, e é uma dor que, eu volto a dizer, já foi repetida por outras pessoas vítimas e frágeis. A gente tem o remédio já para isso. E a comissão pode estar aqui simplesmente para falar, existe esse remédio, procura a Defensoria Pública, contrata um advogado particular, procura uma autoridade judicial, procura uma autoridade policial, registra uma ocorrência. E a juventude, ela sofre muito nessa questão e aí nós temos a comissão específica, né, da doutora Carla, de diversidade sexual da cidade. Então, tudo vai ter comissões específicas. A Comissão de Direitos Humanos está aqui, mas, logicamente, chegou uma questão de infância e juventude, vamos passar para a comissão específica e trabalhar sempre juntos. Não tem vaidade, não tem um melhor que o outro. A gente tem que chegar naquele compromisso que a gente jurou no nosso diploma. Paz social, né? E é o nosso embate, é o nosso juramento pelas leis. Então, essa questão específica que você trouxe do jovem que encontra uma dificuldade de diálogo com o professor, e também o professor imbuído de uma questão pessoal, emocional, religiosa, familiar, traumática que ele viveu, né? Quadros de sociedade, quantos que ficaram represados nos seus anseios pessoais, tanto de sexualidade quanto de carreira. Então, esse professor, tanto ele quanto o aluno, vão chegar num consenso que a OAB pode mediar. Perfeito. A gente pode pavimentar, a gente pode dar a energia necessária para que eles entendam no diálogo, na harmonia, como um deve tratar o outro com respeito às normas, né? Porque a gente evita o bate-boca. A gente evita que o que é só um ataque à sexualidade vire uma lesão corporal. As coisas podem chegar aos extremos, se não tivermos autoridade cuidando disso. Infelizmente, chega ao extremo também do suicídio, que foge e tal. Quantas pessoas você vê, todo mundo tem um familiar que já deve ter, né, que se suicidou. E recentemente teve um caso num colégio de São Paulo de alto padrão, de um jovem que sofria bullying. Pois é, não, aqui em São José... A gente não está falando nem dos professores, a gente está falando dos alunos entre si, Entre si. Então, a gente tem que trabalhar também essa questão didática. E a OAB tem a comissão específica, a OAB vai à escola, de levar temas didáticos de direitos humanos, de relacionamento, de convivência social. Esse é um ponto que eu ia te perguntar. Se alguns pais se organizarem, ou eventualmente até alguém dessa escola, ou de alguma escola em específico, aqui de São José dos Campos, estiver assistindo o nosso podcast e identificar, poxa, seria muito legal ter alguém da Comissão de Direitos Humanos na minha escola, para trazer uma palestra, para trazer contexto, justamente para fazer essa mediação. A gente tem como fazer isso hoje? Temos e já fizemos. Fizemos visitas em algumas escolas, enfrentamos alguns as temas de violência e temas de diversidade sexual. E a OAB vai estar sempre de portas abertas, tanto pelas redes sociais, tanto aqui na casa do advogado, o telefone, põe no Google OAB São José dos Campos, encontra um advogado na rua, cara, eu preciso falar na OAB. E a cidadania tem que ser exercida pelo conselho de classe, e a gente está aqui para isso. Não é captação de clientela, não é desvio de conduta da defensoria, não. A OAB está aqui como um observador institucional. Legal. Muito bem, doutor Guilherme, queria te fazer uma pergunta agora em relação a essa comissão de direitos humanos da qual você está presidente. Quais são os planos, né? Qual é o planejamento para essa gestão da qual você assumiu recentemente? Quais são as ações e próximos passos que a gente deve ter para esse ano? Um dos primeiros projetos é o que a gente está participando aqui agora, que é o podcast, que tem essa ideia de pulverizar a informação. Nós queremos pulverizar a informação, a gente quer que isso chegue em todas as camadas sociais, né, e políticas, e se afastando aí de discussões bipolarizadas. Queremos simplesmente mostrar que estamos aqui à disposição. Estamos fazendo muito uma aproximação com as demais instituições,
o Ministério Público, com a magistratura, com o poder policial, militar, civil, né, com a prefeitura, com algumas ONGs, OCIPs da cidade. E isso tudo é uma das nossas metas. A gente encontra muito, como é que eu posso dizer? Não seria uma repulsa. A gente encontra, às vezes, a pessoa, o poder público fala, tá, mas o que você vai me ajudar a resolver isso? E aí parece que a gente não tem braço. Só que a gente quer ajudar numa fase anterior. A gente não quer apagar incêndio. Invadir o banhado, desce lá. Pega o presidente, vamos botar o colete de Comissão de Direitos Humanos, vamos lá para ninguém apanhar da polícia. A gente quer trabalhar preventivamente. Perfeito. A gente quer trabalhar para que o policial saiba que aquele abuso do poder dele está prejudicando ele. E está prejudicando toda uma hermenêutica jurídica em volta. E ele também tem o seu direito resguardado. Temos a Comissão de Direito Militar, temos a Comissão de Segurança Pública. Não existe, e isso que aproxima todos os humanos, não existe o melhor ou o pior, são todos humanos. Sim. Quantas vezes, e eu falo isso, essa semana eu estava trabalhando num caso de uma violência entre dois policiais, um matou o outro. E o policial fala chorando. Não sei por que eu fiz isso. Sim. Faltou o que naquele cara, naquele momento que ele disparou a arma? Faltou humanismo. Sim. Faltou entendimento, faltou olhar no olho do colega dele, do irmão dele, o humano igual a ele. E se a gente trabalhar essa questão humana, a gente vai conseguir não ter tanto incêndio para apagar. Perfeito. Tinha outros jeitos de resolver isso, né? Muitos. E é o diálogo, é o que nos afasta dos animais. O animal não, um rosna pro outro, ele vai lá e voa no pescoço para tentar matar. Nós não. Essa sua fala me fez lembrar de um vídeo que foi mostrado recentemente num encontro aqui também da casa, da OAB, de uma outra comissão, aonde era um estudo de caso, se não me engano, na cidade de São Paulo, aonde foi feita uma filmagem de dois homens gays se relacionando. E aí a pesquisa era E aí tinha um ator xingando, né? Fazendo ataques, né? E era um estudo realmente para ver quem que iria defender aquele casal, né? E aí, no final das contas, no final do vídeo, quem defende, quem acaba dando apoio, é um guarda municipal. Okay. E aí foi muito interessante, né? Então, acho que eu queria trazer esse depoimento para cá, no sentido de que esse seria um objetivo para essa Comissão de Direitos Humanos, é de poder levar essa informação, por exemplo, para a Guarda Municipal de São José dos Campos, para que numa situação dessa aqui na nossa cidade, ele também tenha essa sensibilidade e esse humano, esse tato humano para lidar com isso? É um dos nossos projetos, a gente já conversou com o batalhão da Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o pessoal da Segurança Municipal, e vamos embarcar nisso de cabeça, junto com a comissão específica, né, de política criminal e a política de segurança pública, de dar tratamento humano mesmo, porque a gente acaba com... Hoje o que a ouvidoria trabalha é a corregedoria e a ouvidoria da Polícia Militar é abuso policial. Se acaba com 90%. Porque o policial está imbuído ali de uma sede de justiça, de uma sensação de que vai ficar impune. E existem autoridades para punir. Existe processo para punir. Não é aquele filme tão famoso lá do Tropa de Elite, é dar flor pro bandido. Não é isso. É dar uma água pro cara na hora que ele chega na delegacia e falar, cara, você é humano, o que aconteceu? Por que você fez isso? Não, eu fiz uma tragédia, matei uma pessoa. Beleza, você vai responder por isso. Como humano que você é. Sim. Ninguém vai te arrastar pelos cabelos e botar na praça pública e cortar sua cabeça igual faziam na Idade Média. Evoluímos. Sim. E é engraçado, porque você para pensar no podcast do Dr. Arion, a mãe dele não votava. É uma reflexão, você fala, cara, como que a gente é recente? Não faz tanto tempo, né? Não faz tanto tempo. Entendeu? Minha mãe tinha o mesmo CPF do meu pai, que na época era SIC. Né? Você tinha que abrir conta, você tinha que pedir pro seu marido abrir para você. Era um direito humano que era violado culturalmente. E aí você pegar essa cultura de direito violado, também é o mesmo direito que fazia com que o cara tinha a mão cortada na Idade Média. Porque ele roubou alguma coisa para comer. Não é relativizar a atividade humana, não é descriminalizar.
é apenas enxergar que são fatos humanos que têm que ser tratados por humanos. Sim, perfeito. Nessa linha, também um ponto importante, né? Quando a gente fala da população de rua, e a gente tem um exemplo super legal em São Paulo também, que é o padre Júlio Lancelotti, faz um trabalho fantástico, mas a gente também nota que o trabalho que o Júlio Lancelotti faz recebe muita crítica, né? Então, como que a Comissão de Direitos Humanos de São José dos Campos, da OAB de São José dos Campos, também pode atuar nessa frente aqui na cidade? Porque a gente vai, como você acabou de trazer, né? Vai ter sempre os dois lados, né? Então vai ter gente criticando, vai ter gente apoiando, e a gente quer, talvez, o meio do caminho, que é o diálogo, né? A gente quer esse diálogo. Então, como que a Comissão de Direitos Humanos pode e quer também atuar nessa frente, trabalhando com a população de rua ou dando apoio para a cidade de São José dos Campos? Sim, eu até converso com a minha esposa, eu acordo agoniado e durmo agoniado, porque os problemas complexos não existem soluções simples. Nunca vai ter uma solução simples para um problema complexo. O morador de rua, ele não está ali, alguns estão porque quer, outros foram conduzidos até ali, e ele já está fora das regras sociais. E ele é um humano que está dormindo embaixo de uma ponte, num jeito degradante. A prefeitura tem um abrigo fantástico, tem serviço de banho, de terapia, de aproximação familiar fantástico. E o que a gente pode fazer é tentar minimizar as críticas e aumentar os elogios. Diz o doutrinador que a gente tem que elogiar alto e criticar baixinho. E hoje a crítica é muito alta. O cara faz uma sopa e entrega para o morador de rua, ele já é visto como um assistencialista, está querendo aparecer, vivendo da tragédia do outro. E a prefeitura também, não dê esmola, não pode. Você tá ajudando esse cara a continuar na rua. Será mesmo que ele está na rua só por causa daquela esmolinha? E será mesmo que o cara saiu com a sopa para entregar porque ele quer aparecer? É complexo, eu não tenho essa resposta, você não tem, ninguém tem. O prefeito não tem, o presidente do OAB não tem, o presidente do Tribunal de Justiça não tem. São casos humanos dentro das suas múltiplas complicações psicológicas. Não dá para entender. E a gente está aqui simplesmente para trazer esse momento de reflexão. Sim. O que a comissão pode fazer para os moradores de rua? É falar, moradores, tem humanismo em São José dos Campos. Sim. E o que a gente não quer é lidar com os fatos extremos, né? Pois é, jogar água no morador de rua. É isso que a gente não gostaria de saber que está acontecendo, mas tem caminhos possíveis para a gente evitar isso, para a gente ter justamente o diálogo, que acredito que é o mesmo caminho para que a gente também não tenha a violência ou o abuso da violência por parte da polícia e assim por diante. São esses os caminhos que a gente está buscando aqui. Tem a comissão do direito animal, da doutora Mariana. Assim, tem o direito sendo violado. O cara foi lá e deu uma raquetada na maritaca recentemente. Sim. Por quê? Porque o cara se afastou do humanismo, estava bravo porque o animal estava fazendo barulho. Esse cara não teve momento de reflexão. Se ele refletisse, ele não tinha feito isso. Sim. Tenho certeza que não. Porque também não deve ser uma pessoa ruim na sua essência. Existem, lógico, 0,5% lá que a gente é ruim. Mas em sua enorme maioria são boas pessoas. São pessoas que precisam se aproximar com os corações. O direito humano é aproximar o coração humano. E aí eu te falo antropologicamente, no começo da nossa conversa, um dos primeiros relatos que a gente trata como direito, o primeiro direito humano que foi, o primeiro humanismo que foi vivido, que foi registrado, foram paleontólogos que acharam na África um osso enterrado ao lado de uma outra ossada, e a ossada, uma ossada estava com a perna quebrada, com um pedaço de madeira envolto por cipó lá, alguma substância que não decompôs. Ou seja, um humano cuidou da perna de outro humano. Né? Ali houve o humanismo, tanto que eles morreram juntos. Ninguém sabe, idade média, sei lá quando foi essa morte. Precisa aprofundar o estudo. Mas é interessante como que o humano ele se aproxima na tragédia. Na tragédia ele se aproxima. Sim. No momento do benefício, do gozo, da alegria, ele se afasta. Sim. Muito bem, pessoal. Estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Nesse nosso episódio especial de abertura do nosso podcast da Comissão dos Direitos Humanos, aqui da OAB de São José dos Campos. Queria agradecer mais uma vez a presença do Dr. Guilherme, que está como presidente dessa comissão,
E queria que você, Dr. Guilherme, deixasse uma mensagem, né, de encerramento em nome da comissão e para a gente fechar com chave de ouro, né, nosso primeiro episódio. Eu só tenho a agradecer o projeto, é fantástico que o Camilo e o Vinícius estão fazendo aí pela Casa da Ordem dos Advogados do Brasil em São José. Um voluntariado aqui, uma sexta-noite fria, estamos aqui, montamos equipamento, é fantástico tudo isso. E a gente vai estar sempre de portas abertas. O tema do direito humano, ele é muito rico. São debates tanto filosóficos como práticos. Tem muita coisa que dá para ser feita, né? Acalentar muitos corações. Quantas pessoas aí precisam desse humanismo? O quanto hoje o mundo está exato, está matemático, e o quanto está econômico, e o quanto isso machuca. O quanto as pessoas estão dependentes de terapia, de paranoias. Então, a hora que a gente está aqui meio para acalmar tudo, falar tem um direito que é subliminar, que vai calçar você para seguir as agruras da vida humana. E eu só tenho a agradecer a presidência aqui, o Dr. Felipe Alciprete, a diretoria toda, né? E pedir para que esse projeto não acabe, que as demais comissões embarquem conosco, né? Vou já deixar notório aqui o convite para que as comissões entrem com a gente nesse projeto. Aí, não sei até onde vai o voluntariado de vocês, mas estamos à disposição da população joseense, das autoridades, da prefeitura, das secretarias, da magistratura joseense, da promotoria. São pessoas fantásticas, são autoridades que sabem o poder que têm. E a gente quer sempre aproximar corações. Essa é a nossa frase, é aproximar os humanos. Legal. Tá bom? Isso aí. Obrigado. Valeu, pessoal. A gente se vê aí no próximo episódio. Um abraço para todos.